Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Eucast, um podcast em que a gente constrói diversos temas voltados para profissionais de RH que trabalham diretamente com programas de porta de entrada, né? Seja aprendiz, estágio ou trainee. Hoje a gente tem convidados super especiais aqui, mas eu já vou apresentá-las. Muito prazer, eu sou Kawai da Eureka, hoje eu vou estar mais uma vez como host do nosso episódio e tenho a honra de estar com a Camila e com a Mônica da Leroy Merlin. Meninas, sejam super bem-vindas, por favor se apresentem, falem um pouquinho quem vocês são e também do negócio da empresa. Legal. Gente, prazer. Um prazer estar aqui, receber esse convite. Eu sou a Camila, trabalho na Leroy há 20 anos, sou psicóloga e responsável pela área de Talent Acquisition, onde ficam os portas de entrada. Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Mônica, eu estou há 10 anos na Leroy Merlin. Hoje faço parte do time de Talent também, especificamente cuidando dos programas Portas de Entrada, que é o Trainee, o Estágio e o Jovem Aprendiz. Obrigada pelo convite. 2 exemplos de carreira na Leroy, né? Aqui, 20 anos, 10 anos. Meninas, queria que vocês falassem um pouquinho, antes de a gente aprofundar um pouco mais do nosso tema, sobre a empresa e sobre o negócio, assim. Acho que até para desconstruir um pouco do imaginário coletivo, né? O que é a Leroy Merlin? O que ela faz? O que ela entrega? A Leroy Merlin é uma empresa que está no Brasil há mais de 24 anos já. Ela faz parte do grupo ADO. Então, todas as soluções para casa, né, a gente tem dentro da Leroy. Ela é uma empresa voltada para o ramo de material de construção, bricolagem, jardinagem, decoração. E ela está em mais de 14 estados no Brasil. A gente já tem uma ocupação importante dentro do Brasil. No Brasil, a gente tem mais de 10 mil colaboradores. E nós temos mais de 50 lojas em diversos formatos, compactas, em grande superfície, express. E a gente tem soluções também como marketplace, ou venda e-commerce, vendas e serviços, enfim. Tem uma representatividade já importante aqui no Brasil. Perfeito. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre trainee, né? O programa de trainee da Leroy, né? E pensando que normalmente as empresas constroem a partir do corporativo e desce essa estratégia para a operação, a Leroy fez um movimento quase que contrário, né? Pensando da operação para o corporativo. Então eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente começar esse nosso papo. Vamos lá. Queria entender um pouquinho que tipo de desafio de negócio vocês identificaram na loja, né? E aí como é que não estava sendo resolvido pelos modelos tradicionais e que a gente pensou, caramba, aqui talvez seja a solução para criar algo interessante. Legal. A Leroy Merlin, como a Ká trouxe, né, é uma empresa que vem crescendo muito. Então, quando a gente olha para as oportunidades que a gente tem de expansão dentro do nosso negócio, quando a gente olha para o potencial de varejo, a gente tem um desafio muito grande, né? Fora isso, a gente tem uma questão aí do turnover natural de mercado, e quando a gente olha para os nossos programas de aceleração, a gente entende que a gente ainda tem bastante oportunidade. E o programa de trainee nasceu dessa necessidade, né? Quando a gente olha para a nossa operação, olha para as nossas necessidades, a gente identifica que a gente precisava de um programa mais estruturado, um acelerador aí dentro desses processos que a gente já tem hoje na Leroy de desenvolvimento. E o programa nasceu dessa necessidade, né? Da gente ter algo realmente bem estruturado, olhando aí para o mercado, e quando a gente olha, por exemplo, para as nossas posições de liderança, que é o foco do nosso programa de trainee, a gente percebe que a gente tem uma oportunidade, visto a reposição de mercado, visto o potencial aí no sentido de contratação, né? E o programa, ele traz essa solução para a gente hoje. Perfeito. E quais foram os sinais, Mônica, quando você coloca assim, a gente identificou algumas oportunidades, que sinais foram esses que porventura vieram aparecer ali que você entendeu, caramba, aqui talvez tenha essa oportunidade? Sim. A gente olha muito para a questão da expansão da empresa, né? Ou se a gente pegar dos últimos 5 anos, a Leroy teve 14 expansões só pensando nesses últimos 5 anos de Leroy. E a gente percebe que o mercado, por mais que a gente faça contratações, tem um tempo ali de maturação dessa pessoa dentro da nossa cultura, dentro do nosso negócio, e o programa, ele traz essa aceleração, né, para esse momento. Então, olhar ali para os programas de desenvolvimento, onde a gente tem que esperar esse tempo de maturação ali dos nossos colaboradores, desse olhar de que o negócio, ele tem essa velocidade, tem essa necessidade de um crescimento mais rápido,
a gente percebeu que o programa ele traz muito esse olhar da necessidade de um crescimento mais rápido, né? Então, entender ali que as posições, elas não acontecem em fechamento no momento mais rápido. Quando a gente olha para os programas de desenvolvimento, também não traz essa velocidade. O programa de trainee, ele traz mais esse olhar ali de profundidade do negócio, desse envolvimento mais rápido com a nossa cultura, e a gente consegue ali fortalecer o nosso pipeline de uma maneira mais rápida e mais estratégica também dentro do nosso negócio. Perfeito. E eu entendo que é um segmento que há uma alta rotatividade, né? Assim, quando a gente fala de varejo, né? Existe ali um nível alto, às vezes, né? De rotatividade, né? Perfis de liderança, acho que volume também, Sim. né? Como é que vocês imaginam que isso influenciou nessa decisão de construir um programa próprio? A Leroy, ela tem uma rotatividade ainda que é menor do que o mercado. Perfeito. Mas é uma rotatividade que mexe com a gente, que é significativa, né? E a gente também tem uma necessidade de trabalhar o desenvolvimento das pessoas, ter um olhar especialista e trazer uma experiência para o cliente diferenciada. Então, a gente, juntando essas duas coisas, a gente percebe que a gente precisa acelerar o desenvolvimento das pessoas do nosso jeito. O programa de trainee, ele não é uma solução única, até porque a gente não conseguiria trazer uma solução diversificada também, né? Então, ele vem para complementar, por exemplo, promoções e movimentações internas. Ele vem para complementar contratações externas, e aí a gente tem um programa, um acelerador de desenvolvimento. Então, a gente precisa, reforçando aqui o que a Mônica falou, né? A gente precisa olhar para o turnover, a gente precisa olhar para a expansão da empresa, mas a gente precisa olhar para o desenvolvimento do nosso negócio, do nosso jeito de ser também. Que legal. Então, não é uma ação isolada, né? Assim, faz parte de toda uma estratégia, assim, que tem várias outras coisas, e o trainee entra como um desses pilares, né? Sim. Isso. Perfeito. E aí, quando a gente fala, assim, de poucos recursos, né? Quando a gente pensa, caramba, talvez o cenário não seja pra gente fazer altos investimentos, né? Às vezes, dados cenários econômicos, a gente não consegue fazer grandes ações. Mas como que vocês imaginam que isso pode ter sido levado em consideração para ganhar visibilidade para o programa? Eu acho que isso foi o que trouxe para a gente duas formas de ver, né? Acho que, a princípio, quando a gente fala de poucos recursos, poxa, meu Deus, né? Como é que eu vou conseguir fazer um programa tão grande, sem grandes recursos? Mas, ao mesmo tempo, fez a gente olhar para o negócio e perceber que era do negócio que a gente precisava para fazer esse programa acontecer, né? Então, o programa, eu acho que a grande sacada desse programa é que ele vai envolver áreas especialistas. Essas pessoas vão se corresponsabilizar do programa para a gente poder fazer ele acontecer. E aí, saiu da mão do RH a necessidade de ter um programa como esse e se tornou uma necessidade do negócio. Então, por exemplo, as áreas envolvidas, as missões envolvidas, elas são envolvidas desde o processo seletivo com a gente. E eles vão participar do desenvolvimento do programa até a gente entregar o trainee para a próxima missão. Então, estar na loja, por exemplo, envolve o diretor como sendo o tutor principal ali daquele... O diretor da loja. O diretor da loja como sendo o principal mentor, tutor ali daquele trainee, mas ele tem uma responsabilidade importante de orquestrar o time dele para poder apoiar no desenvolvimento do trainee. Então, todo mundo é corresponsável. A gente tem RHs, sponsors que são responsáveis pelo programa também, que ajudam a gente a ter esse braço, né? Porque a gente está falando de um programa de mais de 50 pessoas, de mais 50 trainees, como é de norte a sul do Brasil, como é que a gente faz para conseguir chegar nessas pessoas? Então, essa corresponsabilização e envolvimento das áreas especialistas nos ajuda muito a ter uma entrega mais efetiva e com a cara do negócio. Não é com a cara do RH, não é com a cara de Talent Acquisition, é com a cara do negócio. Quando um trainee, ele senta na próxima cadeira, todo mundo comemora. Não é só o trainee, não é só o Talent Acquisition que comemora, todo mundo que fez parte, e é um ecossistema, né? Perfeito. Tem duas perguntas que me veio aqui agora você falando isso. Assim, explica para o pessoal o que é missão. O que é isso dentro do contexto da Leroy? A Leroy tem algumas particularidades de termos, né? A gente se pega às vezes. A missão é o nosso cargo. É o cargo que a gente utiliza como missão lá na Leroy.
Ah, perfeito. E aí, já entrando, inclusive, no nosso segundo bloco, né, falando um pouco sobre execução, né, sobre o desenvolvimento dessa estratégia como um todo, você falou que os diretores de loja, eles têm um papel dentro desse processo do trainee. Como que a gente garante essa equidade no processo, pensando que as lojas estão de norte a sul do país, né? Como que a gente garante esse alinhamento entre todas essas pessoas para garantir que o norte não tem um alinhamento, o nordeste outro, o sudeste outro, e a avaliação, ela seja da mesma maneira para todo mundo, né? Perfeito. Quando a gente fala do programa de trainee, acho que de tudo isso que a Ká trouxe, é um programa muito coletivo, né? Não é uma decisão só do RH, então essa parceria com os diretores de loja, com as RHs, sponsors, faz com que a gente tenha esse programa efetivamente acontecendo e trazendo bons resultados. E a proximidade, né, faz gerar tudo isso. Então, quando a gente fala dos nossos diretores, dos sponsors, a gente tem todo um trabalho de mentoria com essas pessoas antes, de capacitação, de formação, para que eles entendam ali, né, as pessoas que eles vão receber, de que forma que eles vão trabalhar ali no dia a dia, como eu compartilho ali o meu saber fazer de uma forma clara, e a gente traz ali um recorte de todas as faixas etárias dentro do programa de trainee. Então, como que a gente consegue criar uma conexão e, ao mesmo tempo, ser uma inspiração para essas pessoas, fazer com que elas identifiquem realmente todo o propósito dela ali, né, pessoal, profissional, e que elas consigam ver isso no dia a dia. Então, ter essa proximidade com esse grupo especificamente e a gente entender ali quais são as necessidades, também preparar formações, né, treinamentos para que esse público se sinta confortável também para receber, acho que faz toda a diferença nesse processo. Perfeito. E eu entendo que isso é um contexto mais global, né? Assim, quando a gente pensa, todas as lideranças precisam estar alinhadas com o mesmo discurso, né? Sem fazer parte de uma mesma companhia. Mas pensando nas particularidades de cada um, como que a gente define esses critérios de seleção? Assim, quem que é esse perfil desse trainee que vai para a loja? Como que foi construído, concebido essa ideia, né? Essa persona desse trainee, de fato, para o negócio, né? Pensando na operação de loja, que é um segmento muito específico, né? Assim, é diferente se a gente olha, por exemplo, um trainee corporativo, né? Que já tem uma outra skill, né? Tem um outro olhar ali, como que a gente consegue traduzir isso nos critérios de pensar essa persona como um todo? A gente precisa olhar para as competências que a gente precisa encontrar nos talentos internos. Eu acho que independente se ele é um trainee, independente do cargo que ele vai ocupar. Então, a gente tem ali algumas missões, vamos falar, que faz parte do coração do nosso negócio. E junto com isso, é com essa realidade da loja, né? Então, respondendo à tua pergunta, né? A loja, ela é dinâmica, o varejo, ele é dinâmico. Então, uma pessoa que seja muito rígida com relação aos processos, ela vai ter um desafio grande de lidar. Então, a gente precisa de uma pessoa que tenha essa capacidade de resolver problemas, de lidar com problemas, né? De lidar com... trazer soluções, ser uma pessoa resolutiva. A gente precisa que seja uma pessoa aberta. Então, que ela seja aberta para ouvir opiniões diferentes, que ela seja aberta para aprender com pessoas diferentes, que ela seja aberta a desaprender e aprender. Isso no negócio é muito importante, né? Ela precisa... Até pela sazonalidade, assim, do negócio, né? Assim, às vezes tem uma volumetria maior, né? Um período menor. Exatamente, exatamente. E tanto que, por exemplo, uma das competências que a gente desenvolve no programa é gestão de pessoas. A gente não exige essa competência na entrada, porque a gente sabe que essas outras competências comportamentais que eu trouxe para você, elas vão ser a base para a gente poder desenvolver competências técnicas, né, e competências de gestão de pessoas, por exemplo. Perfeito. E como que vocês imaginam que a trilha de desenvolvimento, assim, como ela é pensada, né, para justamente ter essas competências mais afiadas, né, essas competências mais elaboradas no dia a dia, né, para além de potencializar aquelas que a gente já espera que o candidato já chegue ali no processo, né, como é que isso foi olhado, e ao mesmo tempo, assim, coisas que só o negócio é capaz de ensinar, dado o contexto do que ele está inserido. Né? Então, como que isso é pensado? Hoje a gente tem muito apoio da nossa universidade corporativa nessa construção, mas o objetivo é que a gente linke ali a prática do dia a dia com o teórico também. E a gente foi percebendo ao longo dos anos, né, e dos programas, de que quanto mais essa realidade é conectada com a loja, com o dia a dia, era muito mais assertivo o nosso plano de desenvolvimento. Então, hoje ele começa a fazer um job rotation ali, começando, né,
entender como a nossa engrenagem funciona na loja e depois a gente vai amarrando isso com os conceitos do nosso métier, do nosso negócio, de indicadores, de gestão de pessoas. E a cada momento também de aprendizado prático com teoria, ele tem um projeto ali para entregar. Então, a gente consegue amarrar bem essa trilha de aprendizagem, né? Acho que um ponto super importante que a Ká trouxe é essa característica do aprendizado é muito importante para o nosso trainee, né? Porque ele vai aprender desde do operador de loja ao diretor da loja. Então, esse momento do Job Rotation é um momento que ele entende o nosso cliente, ele ouve ali, né, as nossas particularidades do dia a dia, ele entende como funciona a loja, como que é lidar com um colaborador, como que é conversar com os pares ali, os outros gerentes e com o comitê, né, e visitas de regionais, enfim. Então, como que ele amarra toda essa estratégia e ao longo do programa de trainee, a gente vai tendo essas entradas ali da parte teórica com cada momento vivenciado, né? Fazendo bem essa amarração. Acho que um ponto também que é bem importante, a Leroy, ela atua na contramão, assim, do varejo, quando a gente olha para a nossa realidade de loja e para as nossas estratégias, né? Porque a loja, ela é muito viva e ela tem uma tomada de decisão muito autônoma também. Então, é importante que esse trainee, ele vá materializando esses aprendizados, ele vá fazendo provocações e a gente entende que isso também faz parte ali da trilha de desenvolvimento dele, né? Então, é um ponto que a gente instiga muito os nossos trainees de que, olha, você não é um livro em branco, né? Para que essa trilha de aprendizado, ela seja efetiva, ela faça sentido, você também tem que trazer as provocações, você também tem que perguntar por que isso acontece dessa maneira. Então, eu falo que é uma trilha até viva, né? Uhum. E conforme a gente vai percebendo as necessidades, cada entrada a gente percebe também que os trainees, eles têm algumas necessidades específicas, né? Uhum. E a gente vai atuando também conforme a gente vai sentindo essa necessidade e por isso, de novo, reforçando a proximidade, tanto da área de talent quanto dos gestores ali no dia a dia, faz muita diferença para a gente ir sentindo também essas necessidades de uma nova atuação, até mesmo de uma correção de rota. Mônica, você falou um termo legal, assim, que a loja ela é uma área viva, né? Assim, ela tem uma operação muito viva, né? E que os gestores, eles têm tomadas de decisões muito próprias ali, né? Que eu entendo que, às vezes, precisa de um posicionamento muito particular de loja para loja, né? Como que a gente consegue gerar isso nas pessoas, né? Assim, como que a Leroy consegue traduzir isso, né? Nesse processo de formação dessas pessoas trainees? E também já vou conectar com a outra pergunta, que foi o que a Camila colocou, né? Que todas as áreas são envolvidas nesse processo, né? Como que a gente consegue amarrar tudo isso num ponto só, né? Assim, como que eu envolvo o business partner, como que eu envolvo o diretor da loja, as pessoas que estão ali no time da loja, o corporativo, como que ele entra nessa tomada de decisão também, nessa construção coletiva, né? Como é que isso é feito aí por vocês nessa estratégia conjunta? Eu acho que tem uma camada antes, que é da cultura. Né? Então, a cultura na Leroy é muito forte, né? A gente tem trabalhos, por exemplo, de manter rituais que para a gente são importantes e que caracterizam a nossa cultura. Então, isso eu acho que faz a base de qualquer programa, de qualquer ação que a gente for fazer dentro da Leroy, é a gente sustentar essa cultura. A outra coisa é para a gente não se perder na autonomia, né? Acho que vou fazer uma analogia aqui. A gente tem um esporte, a gente tem o campo, e Talent Acquisition vai definir as regras, né, disso. Mas como eles vão jogar, como o diretor e o comitê vai explorar cada talento, é essa parte da autonomia que a gente espera. É claro que a gente vai dar treinamento, a gente vai dar acompanhamento para esses líderes, os insumos necessários para que eles possam dar o melhor deles para trazer o melhor dos trainees. Mas como eles vão se desempenhar nesse jogo vai depender muito da dedicação do trainee também, né? Sim. O quanto que ele vai... A gente fala, né? Por exemplo, quando eles vão fazer um job rotation, ao final eles têm que apresentar um diagnóstico, um plano de ação para cada sessão. É a mesma diretriz, é a mesma orientação, é o mesmo material que a gente oferece, mas por que a gente tem diagnósticos diferentes? Porque vai depender muito da dedicação do trainee, o quanto que ele se aprofunda, o quanto que o diretor orienta, né, o quanto que ele mentora e o quanto que o comitê abraça isso também. E aí, Talent Acquisition por trás precisa fazer tudo isso acontecer, precisa oferecer o melhor campo, precisa oferecer a melhor bola, precisa oferecer as regras que sejam possíveis de fazer isso acontecer.
E então, a gente, de fato, né, a gente oferece o modo de funcionamento, mas a gente precisa flexibilizar a autonomia, a realidade daquela loja, a realidade daquele trainee. Porque, de novo, a gente está falando de um Brasil divididos em vários Brasils, né? E a gente sabe que tem essas autonomias que, se a gente engessa muito, a gente mais dificulta do que favorece o desenvolvimento deles. E a outra pergunta era das áreas, como é que a gente conecta as áreas, né? Acho que a gente falou um pouco disso, né? A gente respeitar também que as áreas especialistas, elas sabem o que elas estão fazendo. A gente precisa puxar as áreas especialistas para que elas façam a parte delas dentro do programa, mas a gente saber que a gente está lidando com a área especialista e a área especialista vai saber o que é melhor para cada um. Então, quando ele foi fazer o job rotation da supply, por exemplo, é a supply que vai dizer qual é a melhor forma disso acontecer, quais são as vivências que eles vão ter, aonde eles precisam ir, quais as entregas que eles precisam fazer. A gente tem a visão crítica, né, de pontuar, de olhar, ter um olhar de qualificação daquilo que está sendo oferecido, mas a gente precisa respeitar a área especialista também, né? Até para ela se sentir co-participante, parte do processo, exato. Perfeito. Acho que um ponto importante também é que desde o processo seletivo a gente envolve essas pessoas, né? Então, tem essa construção, né? A cada programa, mesmo sendo um programa já maduro, que existe há bastante tempo dentro da Leroy, mas todo ano, quando encerra um programa de trainee, a gente faz uma escuta com todas essas pessoas. Desde o público de trainee, diretor, RH de loja, sponsor que ficou ali à frente, né, desses trainees, para que a gente entenda quais foram os ganhos, né? O que a gente ainda tem de oportunidade. E algo que a gente faz muito dentro da área de talent é olhar e falar assim, poxa, quais são as nossas novas oportunidades, né? Onde a gente pode melhorar o programa de trainee. Então, a gente fala muito que o programa vive realmente é por conta disso. E tudo isso que a Ká falou, né, das particularidades de cada loja, faz com que a gente tenha um olhar personalizado ali de acordo com o regional, de acordo com uma particularidade de uma loja específica, como que a gente pode cuidar também desses líderes para receber essas pessoas, né, a distribuição ali de demandas, porque querendo ou não, cada loja tem em média aí de 200 colaboradores, então não é fácil, tem todo um comitê também abaixo desse diretor que ele é responsável pelo desenvolvimento, e através desse suporte, né, desse olhar de talent, de como a gente pode favorecer também esse momento, como a gente pode facilitar também a vida do trainee, também a vida do tutor, trazendo bem claro ali como que tem que conduzir, como que é cada passo a passo e como que a gente pode cuidar isso no decorrer do programa, né, fazendo ajustes necessários. Então, envolver essas pessoas desde o processo seletivo, já para que ele também vá criando uma conexão, ainda como candidato e depois ali como trainee, especificamente dentro da loja dele. Então, acho que ter essa participação, ela é muito importante para que sinta que ambas as partes, elas estão construindo ali o programa de forma juntas, né, coletivas ali, e o sucesso é geral de todos, então não fica também aquela divisão, é a área de talent ou a área ali direto da loja, então ter essa parceria é bem importante. Acho que trazendo um exemplo aqui desse movimento que é vivo, né, o programa, ele, quando começou, a gente tinha acho que 10 trainees, 15 trainees, né, a turma de 2000... Isso há quanto tempo atrás? 16 anos. Há 16 anos o programa existe. Ele já é bem maduro, né, o programa. E ele é maduro tanto na sua estruturação, e ele é totalmente diferente de 16 anos atrás, mas ele é maduro também no quanto que as pessoas compram. Até porque é uma organização viva, né? Já foi Exatamente. maturando, aperfeiçoando. Exato. E aí um exemplo disso, né? Por exemplo, a gente tinha 10, 15 trainees, hoje a gente contratou em 2025 58 trainees. Então, uma das coisas que a gente mudou nos últimos 2, 3 anos, a gente entendeu que não dá para Camila fazer o acompanhamento. Eu brinco que antigamente eu sabia nome, sobrenome, se namorava, se não namorava, você estava indo bem com o tutor. 58 trainees, a gente precisou desenvolver RHs, que a gente chama de sponsors, para que elas nos ajudem a ter essa qualidade
de desenvolvimento dos nossos trainees, né? Então, a gente não pode demorar para saber se o trainee lá de Fortaleza está se desenvolvendo bem. A gente não pode demorar para saber disso, né? Quando a gente precisa. E são essas sponsors capacitadas e hoje envolvidas no programa que nos ajudam a ter esse braço. Esse é, por exemplo, uma mudança significativa que a gente teve e estratégica também. Quantos trainees ficam responsáveis por cada RH fica responsável por quantos trainees, assim? Uma média vai depender da quantidade de trainees no ano, mas a gente está falando de 5 sponsors, numa média de 10 a 12 trainees que elas ficam responsáveis. Então, pensa que é o começo lá do programa, né? Que era uma pessoa de Talent Acquisition responsável para 10 a 15 trainees. Mais ou menos a mesma lógica, legal. Isso. Sabe uma curiosidade que me veio aqui agora, assim, como que a gente consegue desenvolver paixão, né, pela marca, pelo negócio, né, num segmento tão específico que é varejo, né, que normalmente as pessoas, não é o foco das pessoas normalmente de trabalho, assim, né, normalmente, eu quero escritório, quero uma Faria Lima, quero alguma coisa nesse sentido. Como que a gente consegue desenvolver isso num programa de varejo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né, Raul? Até hoje a gente se questiona. Mas assim, isso é muito interessante, porque trazendo aqui muito uma realidade, né, sem ficar romantizando. A gente está no varejo, o varejo trabalha aos finais de semana e a gente está concorrendo, a Leroy não concorre com o varejo, também concorre, mas a gente concorre com outras empresas que não trabalham de final de semana, que fazem carga horária reduzida, e nós estamos falando de um trainee para operação, ou seja, ele trabalha sem home office, né? Ele trabalha em loco, presencial. E a gente está competindo com um mercado que faz home office, que faz híbrido e etc. Compete, inclusive, com as vestimentas, né? Assim, porque na loja eu sei que tem os equipamentos de segurança, né? Então, tem toda uma outra adaptação, inclusive, das vestimentas que vai ser utilizada. Exato. Esse eu acho que é um dos nossos menores desafios, assim. Acho que eles entram... A gente não vê tantos problemas com relação a isso. Mas o onboarding, né? A gente precisa estruturar uma experiência para essa chegada, não é só do trainee, para qualquer colaborador, que ela seja muito bem estruturada. Porque se ele não tem essa orientação e esse norte logo no começo, pode ser esse fio que está sendo construído, que é um fio, não gerou uma corda ainda entre a gente e essa pessoa. Eu falo que logo que eles entram, eles são meio colaborador, meio candidato ainda, né? Inclusive de outras empresas. Então, um onboarding bem estruturado, um acolhimento bem feito, e fazer com que a pessoa saiba qual que é a meta, qual que é o objetivo dela de entrega, qual que é o próximo passo, o que que a gente espera dela, quem são as pessoas referências desse novo colaborador, desse novo trainee, ajuda muito a gente a ir construindo essa relação. Porque daí ele entende do negócio, ele entende qual é o objetivo dele ali dentro, ele entende qual é o ponteiro que ele vai mudar, ele entende que ele não muda, ele não faz uma venda, ele muda a vida de um cliente, né, que às vezes está fazendo a primeira reforma, está fazendo a primeira construção. Então, quando ele se conecta a isso, e a gente precisa fazer isso acontecer nos primeiros 3 meses, a gente tem um engajamento maior. A gente perde trainees depois, com certeza, né, a gente de novo está falando... Um efeito natural. Mas a gente percebe que, às vezes, evita de perder e, às vezes, ele sai com muita dúvida, ele pensa muito, né? É diferente de quando a gente perde muito no começo, assim, que aparece uma grande proposta, sai sem muita dor, né? E isso a gente não constrói no dia 1. Isso a gente constrói no dia 1 da divulgação do processo seletivo, onde a gente vai construindo essa relação dele como candidato, já olhando para ele um futuro colaborador. Que legal. Sim. Acho que um ponto importante também é muito desse processo seletivo, a forma com que ele é construído, até para não gerar ali uma expectativa, né, negativa para o candidato. Porque quando a gente vai para a operação, tem todos esses desafios que a Ká trouxe, né? Do varejo, da escala de trabalho, enfim. E a gente entende que como o processo seletivo ele tem que ser construído com essa realidade, né? Então, foi uma das estratégias desse ano, de 2025, que toda a nossa comunicação ela foi feita em loja, mostrando o dia a dia da loja, como que era esse dia a dia do trainee, como ele vive, enfim, do que se alimenta, né? A gente brinca
muito isso, mostrando a realidade, como que é feito o acompanhamento desse diretor. Então, até mesmo no chão de loja, né, os rituais que a gente comentou de reunião, enfim, que é feito em loja. Então, a gente pode dizer que quase 70% do tempo esse trainee vai estar com o cliente, vai estar com a equipe ali no chão de loja. Isso precisa ficar claro no processo seletivo, né? Porque, como você trouxe, hoje ainda tem um olhar do que o trainee ainda é para o corporativo, né? E a gente precisa deixar muito claro isso na nossa comunicação, ali desde a divulgação da vaga. E quando a gente vai para as fases de dinâmica, quanto mais a gente já traz do nosso dia a dia ali para esse trainee, os cases, né? As problemáticas ali do dia a dia, os desafios que a gente tem ali no dia a dia para esse processo seletivo, ele já vai conseguindo fazer uma amarração do que espera ele ali quando for para a realidade de loja. Então, algo que a gente percebeu que deu muito certo dentro desse programa, a gente teve mais de 11 mil inscritos, então é um número muito expressivo, né? E a gente percebe que foi muito legal essa forma com que a gente construiu, a gente não teve declínios de carta proposta, então isso foi bem interessante, e hoje a gente percebe que a gente ainda está com um número bem expressivo desses trainees com a gente já está indo quase para o quinto mês aí do programa de trainee. Então, é muito importante trazer essa clareza, e acho que um dos pontos, principalmente quando eu faço essas conversas com os trainees, é a gente realmente passar para ele tudo aquilo que a gente prega no onboard, né? Então, que nós somos uma empresa humanocentrista, então como que ele consegue enxergar isso no dia a dia? Acho que olhar também ali para a liderança que vai acolher esses trainees, eles gostam muito de que, nossa, eu quero ser que nem essa pessoa aqui, esse cara me inspira. Nossa, essa pessoa, desde o processo seletivo a gente teve muitos comentários, eu quero trabalhar com essa diretora, porque foi fenomenal a forma com que ela trouxe ali, a gente teve um momento de videocast com eles também, a live de aquecimento, então foi muito legal criar essa relação e ver que essas pessoas foram aprovadas no processo seletivo e estão com a gente hoje vivenciando isso na prática. Então, acho que trazer bastante essa realidade, né, da loja, de como tudo isso se concretiza é muito importante. Acho que a gente não cai aí numa questão de frustração ali depois da admissão. Perfeito. E eu ia complementar que depois desse início, a gente precisa sustentar isso também, né? E... Se fosse só os 90 primeiros dias, estava bom. Tava ótimo, dedicação e pronto. Mas a gente... o grande desafio é a nossa grande oportunidade. Então, o tamanho da Leroy que a gente tem, ela oferece muitas possibilidades de carreira e não são possibilidades lineares, isso que é legal. Então, o trainee, conforme vai passando o tempo e ele vai entendendo a empresa, ele vai olhando os recrutamentos internos, por exemplo, ele vai entendendo que as oportunidades de carreira dentro da Leroy, elas são amplas. Então, a gente tem esses trainees que começam na loja, que seguem um próximo cargo na loja, mas depois eles vão atuar na matriz, depois eles voltam para a loja em diferentes áreas, por exemplo. Então, essa possibilidade de protagonizar a sua carreira e saber que é uma empresa escola também que desenvolve e dá possibilidades para isso, eu acho que é muito o que encanta também para continuar, para ficar, para saber que... Gente, a gente não tem carreira linear mais, a gente sabe disso, né? E eu porque falo... hoje amanhã já não faz mais sentido. Né? Exatamente. E eu falo que uma empresa como a Leroy, por exemplo, ela traz essa possibilidade de você fazer carreiras não lineares. Se você tem um perfil empreendedor, de você empreender em alguma coisa dentro da empresa, porque você vai pegar um projeto e vai encabeçar esse projeto. De você trazer ideias para mexer ponteiros e trazer soluções diferentes. Então, você tem essa possibilidade de viver diferentes carreiras dentro de uma mesma empresa, né? E aí, os jovens, eles querem isso. Quando eles têm essa sacada, muitas vezes é quando eles abraçaram a marca. Gente, eu queria fazer uma pergunta antes de a gente seguir para o nosso terceiro bloco, que é um pouco mais sobre os resultados do programa. Na verdade, são duas, assim. A primeira é, assim, como que esse ponteiro ele girou? Porque eu sei que o programa ele foi construído na operação, né? E depois ele virou uma estratégia do corporativo, né? Para estender aí para diversas outras áreas. Como que esse ponteiro ele virou? Assim, o que vocês percebem que foi essa mudança de chave, né? Que fez com que o corporativo olhasse ali, poxa, esse trainee me parece um projeto interessante, talvez há 16 anos atrás, quando você colocou, né? O que vocês acham que foi essa mudança de visão? Eu nunca tinha pensado nessa pergunta.
eu acho que não teve um ponteiro que mexeu, eu acho que foi a construção do programa. Foi eles perceberem que saberem do negócio principal ali faz com que a gente mude ponteiro em qualquer lugar. Uhum. E aí, uma coisa que é interessante, né? O negócio, o coração do negócio de hoje não é o mesmo coração do negócio de antes. Então, a gente teve um momento que a gente focava muito em loja. Hoje a gente foca muito em loja e a gente foca muito, por exemplo, em supply, que a gente sabe que é um coração importante. Então, fazer com que o trainee entenda muito bem desses temas que são críticos para o negócio faz com que ele tenha uma visão mais sistêmica, mais holística, para que ele possa trazer soluções para onde ele for. Uhum. Então, quando eles participavam de processos seletivos internos, eles traziam essa bagagem. E aí isso chamava atenção para poder fazer movimentos. Então, a gente tem 2 movimentos. A gente tem o movimento do ex-trainee se candidatando para uma vaga e passando num processo seletivo porque ele está preparado. E a gente tem o movimento da gente olhar para aquele trainee, para aquele ex-trainee e mapear ele para uma futura missão. E isso está muito casado com o nosso processo de avaliação de desempenho, né? E aí esses trainees vindo com garra, vindo com essa motivação, a gente tendo uma boa estrutura de desenvolvimento lá, faz com que eles apareçam numa avaliação de desempenho, faz que eles apareçam num processo seletivo e num recrutamento interno, por exemplo, né? E aí, eu acho que é todo um movimento de viés. A gente nunca via um ex-trainee assumindo uma posição de diretor de loja. A gente demorou um tempo para ter esse movimento. Nós vimos, poxa, traz muito bom resultado, então vamos começar a olhar para os outros. A gente demorou um pouco para ter um trainee ocupando uma cadeira regional, uma cadeira de comitê executivo. Tivemos o primeiro, poxa, então vamos olhar para outro. E aí a gente foi abrindo portas. Se um chegou, não é impossível, né? Vamos ver o que a gente pode. Foi abrindo portas tanto para o trainee se ver, quanto para a empresa ver essa possibilidade e ir comprando. De novo, a gente começou com 10, 15, né? E a gente foi mais do que 5, 6 vezes, né? Esse número de pessoas, só te interrompendo, Mônica, rapidinho, esse número de 50 trainees atuais, ele foi, você entende que foi decorrente desse processo de olhar para o processo ali? Sim. Caramba, talvez a gente precise ampliar um pouco mais aqui, então. Sim, porque a demanda vem deles. Então, quando a gente vai construir, por exemplo, o orçamento da empresa, a gente fala quantos trainees vocês querem para o ano que vem. A gente levanta indicadores provocativos para ajudar eles a fazerem essa reflexão, mas a demanda vem deles. E aí a gente constrói o programa diante dessa demanda do negócio. Que legal. Depois eu vou fazer uma outra pergunta. Eu acho que esse resumo que a Ká trouxe, acho que realmente foi a mudança, né? Que acho que o programa deixou de ser da área de talent do RH Legal. E passou a ser da empresa, dos líderes, né? Então, hoje, esse pedido deles, queremos mais trainees, e cada turma a gente percebe. Ano passado, a gente saiu de uma turma de 32 para 58 trainees esse ano, e esse pedido vem deles, né? Justamente observando que, poxa, durante o programa ali, que a gente não tem uma exigência, uma entrega especificamente para esse trainee, ele já faz muita diferença naquele comitê, naquela unidade, e ainda depois ocupando uma próxima cadeira, tem um impacto grande. O programa ele tem a duração de 12 a 14 meses aqui na Leroy, mas quando a gente olha para o ano passado, nós tivemos trainees sendo promovidos com 10 meses de programa, né? Tem ali, a gente percebe que conforme a evolução desses trainees, as entregas, até isso pode acontecer antes. Claro que a gente sempre preza como área especialista para que o trainee ele viva, né, todo esse período, mas a gente também entende as necessidades ali do negócio, da regional, né, enfim, os momentos que a empresa vem vivendo de expansão e dessa necessidade da gente correr também um pouco com esse olhar ali desse desenvolvimento e também das futuras promoções. Mas para mim acho que esse é o maior sucesso assim do programa, quando a gente entende que hoje o programa ele flui de uma forma muito natural e é pedido pelas áreas, né? E não necessariamente é a área de talent que tem que falar, olha, teremos o programa de trainee, né? Então que você só executa ali, né? Que o negócio já traz. Exatamente, já traz essa necessidade. Isso é muito legal, porque eu sei que tem algumas outras empresas que, quando fala de orçamento especificamente, poxa, não tem como a gente aumentar o número de trainees, por exemplo, porque o orçamento não dá, né? Sim. Mas é quando a área do negócio investe ali, né? Então já mexe em outro centro de custo, né? Enfim, é uma outra temática, assim, que eu acho... Cal, não, até o que eu ia comentar é que às vezes a regional pede 10. Aí a gente fala, ó, achamos 12.
Pode colocar. A gente quer ter esse bom trabalho de desenvolver talentos. Perfeito. E aí a gente chega no nosso terceiro bloco, que é justamente sobre resultados, né? Então, os cases, os indicadores, né? Esses números que eu acho que são importantes até para vocês reportarem, né? Mas pensando que o nosso público-alvo hoje aqui ouvindo o nosso episódio é RH, então eu queria entender um pouquinho com vocês justamente sobre esse tema de indicadores, né? Contribuições, enfim, cases como um todo. Então, o que é que vocês imaginam que hoje são os principais indicadores que demonstram essa assertividade do processo, né? Assim, que vocês... Acho que vocês até já mencionaram um pouco na fala, mas eu queria que a gente batesse aqui os pontos, né, desses indicadores. Então, vamos lá, assim, vou resgatar um pouquinho. Então, o programa, ele existe há mais de 16 anos. A gente tem mais de 400 trainees que passaram pelo programa. A gente tem uma retenção média de 70%. O que é a retenção? É o trainee que ocupou uma outra cadeira depois do programa, né? Isso seja concluindo antes do tempo de desenvolvimento? Isso. Também, né? Isso. Então, ele tem até 14 meses. É o que a Mônica falou. A gente olha muito para essa questão do benefício dele estar na próxima cadeira, porque se a gente não libera o trainee, a gente vai para o mercado. Mas se a gente libera ele antes de estar pronto, a gente queima a corrida também. Então, a gente está falando desses trainees que ocuparam próximas missões. Desses ex-trainees que continuam na empresa hoje com a gente, 88% ocupam uma cadeira de liderança. Então, cadeiras de gerentes de loja, cadeira de gerente de produto, que é uma cadeira super complexa que a gente tem, que... Fica na loja também? Ela fica no executivo, desculpa. Ela fica na matriz, no administrativo. A gente tem muitos desses ex-trainees que estão como diretores de loja. A gente tem trainee que está em cadeira executiva hoje. Então, a gente sabe que essas missões, esses cargos de hoje, eles estão atuando em lugares que fazem a diferença para o nosso negócio. E em diferentes áreas. A gente tem na supply, a gente tem na área de performance, a gente tem na área comercial, a gente tem na área de relação cliente, enfim, matriz, loja. A gente tem trainees que já foram voltar e foram de novo. Então, isso a gente percebe que é algo que gera diferença. E tem uma outra coisa que a gente tem também como objetivo do programa, que é trabalhar a diversidade. A porta de entrada, os programas de portas de entrada para a gente, de um modo geral, eles são grandes oportunidades para a gente trazer a diversidade para a empresa, né? Então, faz parte da nossa meta, faz parte das nossas ações estratégicas trabalhar com a diversidade desde a divulgação, da seleção e do desenvolvimento dessas pessoas para ajudar a ocupar essas outras cadeiras. Meta de diversidade não é uma meta Talent Acquisition, é uma meta do Grupo ADO, da Leroy Merlin Brasil, e a gente, com portas de entrada, a gente ajuda nisso. Então, por exemplo, desses trainees do ano de 2025, 72% são mulheres e 48% são pessoas negras. Desses 58 trainees que entraram, exato. Então, a gente sabe também que a gente tem, a gente mexe também em percentuais importantes aí de desenvolvimento, não é nem só de número, é de desenvolvimento de pessoas também. Perfeito. Mônica, quer falar alguma coisa? Não, acho que da cá, né, a gente ter esse cuidado desde o processo seletivo, ele é muito importante, né? Acho que isso não acontece de uma forma natural, né? Tem que ser muito bem construído para que a gente consiga chegar nesses resultados, né? Então, é importante que desde o processo seletivo a gente tenha esse alinhamento, também tem uma preparação dos líderes também nesse sentido, para que cada vez mais a gente olhe para os processos seletivos com esse foco, né, para que a gente mexa esses ponteiros que são importantes dentro do negócio hoje. Perfeito. E aí, Camila, você trouxe um ponto, né, falando, né, o programa já tem mais de 16 anos, imagino que tenham vários cases de sucesso, né, assim, de trainees que vieram da operação, né, e queria entender de vocês um pouquinho, que resultados vocês conseguem enxergar hoje? Assim, poxa, essa pessoa foi para uma cadeira executiva e a gente já sentiu que houve mudança de negócio, já houve outros impactos aqui, outros direcionamentos que a gente, enquanto corporativo, executa, mas que já veio dessa mudança promovida por esse histórico de trainees que sentaram em cadeiras hoje super estratégicas, né? Trabalhar com processo seletivo de portas de entrada em massa é uma foto do que está acontecendo no mercado das gerações, né? Isso é muito interessante. Eu tô com o programa, ele existe há todo esse tempo, mas eu tô com o programa há 10 anos e agora há 2 anos mais na linha de frente ali com ele.
E eu fui vendo esse movimento da geração, né? Então, quando você vai fazendo a entrevista, você vai percebendo qual é a geração que está vindo e você precisa se mexer dentro de casa também para poder acompanhar essa geração. Às vezes não é na mesma velocidade, mas a gente vai entendendo. Então, inclusive... Vai startando, né? Sei. E, inclusive, a gente vai contaminando e trazendo esse olhar para os líderes que fazem a seleção. Porque, às vezes, eu tenho um líder que participou da seleção há 2, 3 anos atrás e fala, nossa, mas eu entrevistei um candidato hoje que ele faz diversas coisas, parece que ele não tem foco, parece que... Não, é esse o público que a gente vai entrevistar. Na verdade, esse é o público interessante que a gente quer trazer. Então, a gente vai ajudando, olhando para a geração, ajudando os nossos líderes internos a ir mudando esse olhar. E aí vai calibrando, né? À medida que vai mudando a geração. Vai calibrando. Imagino que nesse contexto de IA também já é uma nova calibragem. Eu falo que a cada processo seletivo a gente vai estourando bolhas, que as pessoas estavam ali dentro, a gente estoura uma bolha, estoura outra bolha, e entra numa outra bolha, mas a gente aos pouquinhos vai fazendo. E eu acho que um outro movimento que é muito interessante é... O trainee, quando ele chega, ele movimenta o comitê, né? Então, ele traz esse olhar que ele é mais provocativo, ele traz essas perguntas, entre aspas, que parecem inocentes, mas são aquelas perguntas que ninguém tinha feito ainda. Quase que o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, e ao mesmo tempo... A gente tem também o amadurecimento do trainee quando a gente olha para ele dentro desse comitê. Porque o trainee, ele chega e traz aquela grande ideia, que na verdade aquilo já foi testado, aquilo foi experimentado, e ele precisa entender por que aquilo não deu certo. E para ele fazer isso, ele precisa aprender com as pessoas que estão lá. Então, eu acho que é um movimento mútuo de aprendizado, né? A gente mexe no comitê, faz ele caminhar de um jeito diferente, e a gente amadurece o trainee também, faz com que ele vá se desenvolvendo e respeitando as pessoas que estão lá. Porque também tem uma coisa, eu falo muito para o trainee, né? O seu olhar inovador e diferente, ele é importante para a gente, mas é importante você pensar, será que alguém já não pensou nisso? E se já pensou, por que não deu certo? Então, vai fazendo ele se aprofundar também, né? Sai desse lugar de propor, né? E de dar boas ideias, mas para ir lá e pôr a mão na massa e saber qual que é o desafio de fazer acontecer também, né? Que legal. Acho que eu respondi, né? Porque dei uma... E aí, Mônica, o que você tem a falar sobre isso? Acho que desse ponto é importante ali a gente trazer essa provocação desde o processo seletivo, né? Então, acho que, de novo, eu retomo ali do que eu trouxe no comecinho, de que dizer que eles... não são um livro em branco, né? Então, por mais que não tenha uma experiência profissional ali, esses questionamentos faz com que ele aprenda e também faz com que o outro reflita de como a gente está vivendo, né? A Leroy é uma empresa carreirista, então, assim como a Caê, tem muitas pessoas dentro da Leroy que têm mais de 10 anos, mais de 20 anos de Leroy, e quando vem esse público jovem, a gente traz muito esse olhar de que não é só a gente compartilhar o nosso saber fazer, mas ao mesmo tempo que a gente está mostrando como a gente faz, e a gente falar por que a gente faz, né? Dessa maneira. E o trainee questionar por que acontece dessa maneira, quais são as consequências disso, se eu não faço, por que pode dar bom ou pode dar ruim esse ponto. Então, trazer esse olhar provocativo, ele faz parte até dos nossos valores, que a gente chama de espírito de realização, né? É perguntar por que é dessa maneira, se eu fiz ontem desse jeito, se eu fizer hoje de um outro jeito, será que tem um resultado diferente? Então, esse ponto, ele é muito importante, é algo que a gente sempre traz ali para os nossos trainees, e acho que faz parte da nossa cultura de forma geral. Então, olhar sempre para o nosso trabalho e poder enxergar ali quais são as novas possibilidades. Perfeito. Quando vocês falaram, meninas, a respeito da avaliação do processo, né, assim como um todo, né, que as lideranças avaliam, vocês sentam para ver como é que foi o processo, né, enfim. Que indicadores vocês acham que é válido, assim, para os RHs começarem a olhar um pouco para essa experiência como um todo no processo seletivo, seja na construção, na efetividade do programa, né, mas que ajude eles a calibrarem essa rota, né? Entendo que, além das escutas, né, existe algum tipo de indicador mais quantitativo que vocês mensuram com as lideranças, especialmente?
a gente traz ali, desde o processo seletivo, muitos indicadores. A Leroy é uma empresa que gosta bastante de se aprofundar e trazer muito na fala do RH os dados, né? Acho que é super importante, até para a gente trazer um peso ali das nossas decisões. Isso acontece desde o processo seletivo, quando a gente também diminui ali o tempo da jornada do candidato conosco. Então, o ano passado, a gente saiu ali de uma jornada mais ou menos de 6 meses de processo, desde a estratégia até o processo de admissão, para um processo de 4 meses. Né? Então, acho que também foi muito legal o olhar da Eureka também nesse sentido, quando a gente participou do Radar das Juventudes, que traz muito esse olhar de que o candidato, ele olha para o processo seletivo, ele considera um processo seletivo inovador quando tem essa jornada mais curta, quando ele é lembrado ali das etapas, porque ele participa de vários processos ao mesmo tempo, né? Quando tem esse processo mais humanizado, e quando a gente vai conversar com o RH, a gente traz todos esses dados. Qual foi o NPS ali, candidato, dessa experiência, né? Foi prazeroso para ele? Que a gente fala muito na Leroy que toda jornada ela tem que ser leve, ela tem que ser divertida, né? Para que tenha uma sustentação, para que tenha uma perenidade ali do negócio como um todo, do trabalho, né? Acho que linka muito com o propósito. Acho que quando você acorda ali pensando, nossa, né, que peso ali esse trabalho, enfim, faz a gente já repensar se a gente tomou essa boa decisão daquele lugar. Então, do processo seletivo a gente vai para essa questão do NPS, depois a gente olha particularmente ali para cada regional, qual foi a retenção, qual foi a estabilidade dessas pessoas, qual o nível das apresentações que a gente tem desses trainees também ao longo desse projeto, dessa jornada enquanto trainee. Ele tem um projeto aplicado que ele apresenta ao final da vivência dele como um trainee. Então, quais foram os ponteiros que ele mexeu ali? Se ele escolheu ir para o comércio, ele tem um projeto ali para desenvolver uma família de produto, alavancar a venda tanto quantitativa quanto qualitativamente ali dentro daquela unidade. Então, quais foram os resultados alcançados, mas muito mais do resultado, qual foi a jornada desse trainee, né? Como ele viveu todo esse processo, como foi a experiência dele ali como gestão de pessoas, o reconhecimento do time também, ele é muito importante. Então, ele fica alocado dentro de uma sessão, é muito legal quando a gente vê as pessoas mandando mensagem ali pro trainee, desejando boa sorte na apresentação final, e você vê já o reconhecimento ali no sentido da liderança, no sentido da proximidade. Então, tem esses dados nos ajuda ali a gente pensar, poxa, fizemos um bom trabalho, aonde foram as nossas oportunidades ali de evolução, né? Também muito dos recados que a gente ouve desses trainees também, né? Então, a gente tem checkpoints ali com eles de como está sendo a vivência, se está tendo o apoio realmente desejado para aquele momento. Então, isso nos ajuda a trazer. Eles avaliam a liderança também? Avaliam a liderança também. Então, a cada Acho que ajuda a ajustar a rota também, né? Sim. A cada 3 meses, eles têm uma avaliação formal, fora os acompanhamentos mensais ali, onde ele se avalia, onde ele avalia a liderança também, depois eles sentam para construir esse momento juntos e ajustar um plano de ação, uma correção de rota, enfim, e alinhar outros pontos ali de vivência. Então, todo esse material ele é muito importante para que a gente consiga ter conversa tanto com os líderes quanto com as RHs sobre esse momento. E esse acompanhamento de performance, ele está conectado à nossa plataforma de avaliação de desempenho. Legal. Então, a gente consegue olhar por lá também como é que eles estão. A gente consegue olhar por lá como os acompanhamentos estão sendo feitos e se estão sendo feitos. E também essa questão de performance, né? Então, a gente puxa de tempos em tempos. Oi, sponsor, tudo bem? Tem um trainee que precisava ter tido 2 acompanhamentos. Vem cá rapidinho pra gente. O que você acha, né? Como é que é? Então, a gente consegue também, através de dados, muita proximidade. Esse é um trabalho que a Mônica tem feito bastante, de ter essa proximidade com os sponsors, porque senão a gente não pode ser uma área que fica sendo auditora. A gente precisa ter essa proximidade, entender os desafios, saber falar com a realidade, mas a gente precisa também, com dados, levar para eles o que está acontecendo, né? Porque senão fica na base do achismo, fica eu disse, você disse, a gente leva os fatos ali, os dados que a gente tem para poder... Impactos, né, com ausências. Para poder olhar para o programa, né? Para poder olhar para o desenvolvimento dessas pessoas.
Perfeito. Gente, estamos chegando ao final. Vou fazer mais 2 perguntinhas para vocês. A primeira é pensando que esse case, eu acho que ele ensina muito sobre empreendedorismo, assim, né? No sentido de que, mesmo que eu não seja um RH, que estou na estratégia ali no corporativo, eu sou capaz de executar, de pensar soluções para atender as demandas de um negócio. Mais do que isso, o que é que vocês acham que esse case pode ensinar para as pessoas que trabalham com Talent Acquisition nos diferentes níveis, né, de estratégia? Trabalhar com Talent Acquisition, na minha opinião, ele é muito prazeroso, assim, porque o Talent Acquisition, ele vai passar por planejamento, ele vai passar por construção de orçamento, ele vai passar por desenvolvimento de pessoas, ele vai passar por avaliação de pessoas, por processo seletivo, por marca empregadora. Então, se eu quiser fazer algo mediano, eu posso fazer algo mediano, né? Mas se eu quiser empreender, se eu quiser ser uma RH que eu vou empreender dentro desses projetos, eu posso fazer isso. Então, eu posso fazer um programa de portas de entrada onde eu traga cota de diversidade. Ou eu posso fazer um programa de portas de entrada onde eu vou desenvolver a diversidade. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tenho, que eu levo muito para as pessoas que cuidam dos programas de portas de entrada ou qualquer tema de Talent Acquisition você pode fazer de maneira mediana, mas você pode trazer o seu propósito aqui também. Você pode trabalhar com o seu propósito aqui dentro, né? E quando a gente leva para as sponsors, para as RHs de loja, por exemplo, é isso que a gente fala. A gente fala, você vai desenvolver uma pessoa que ela não tem que ser só líder, ela tem que ser uma excelente líder. Porque a excelente líder, ela vai contaminar outras pessoas a serem pessoas que possam desenvolver suas carreiras aqui dentro, né? Então, eu acho que ter esse olhar mais amplo, eu acho que essa é a riqueza de trabalhar com atração de talentos. Legal. E aí, Mônica? Acho que a gente olha muito para a dor do negócio que a gente quer resolver. Qual que é o ponteiro da empresa que a gente quer mexer? E por ser uma empresa do varejo, nós somos totalmente ali competitivos, gostamos de números, a gente quer resultado, e a gente traz muito isso alinhado com a estratégia do programa, né? Se a gente tem um bom líder, a gente vai ter excelentes equipes que vai prestar um excelente atendimento aos nossos clientes. Então, tudo isso, todo esse trabalho, ele tem uma consequência que é a consequência final, é o resultado final que a gente quer ter enquanto empresa, né? Mas para esse resultado acontecer, tem todo um papel que a gente precisa fazer antes, e aí entra muito do que a Ká falou, né? De como que a gente quer viver essa experiência, seja num papel de mentor, seja num papel de trainee, até a gente chegar nesse resultado final. Então, todo esse resultado, ele é muito uma consequência dessa vivência que a gente propõe, né? Então, é muito importante esse envolvimento, essa clareza, para que a gente fale a mesma linguagem, para que a gente alcance esse resultado. Perfeito. Minha última pergunta, tá? Sou RH, tô com dúvidas, assim, não sei como construir meu programa, ou tô repensando a estratégia por trás dele, dicas de ouro. Então, pra gente fechar, Camila, 3 dicas de ouro para o RH que tá pensando o seu processo, né, tá revendo a estratégia, e que provavelmente depois desse episódio vai refletir um pouco melhor, principalmente para quem trabalha com operação, né, assim, seja de loja, seja em fábrica, né, dependendo dos contextos aí que as empresas estejam inseridas, que dicas de ouro você daria? A alta liderança precisa estar comprada nisso, porque eles são as pessoas que vão ceder líderes para poder desenvolver os nossos trainees. Envolva as áreas especialistas. As áreas especialistas, elas têm que saber o que é melhor para o desenvolvimento dessas pessoas, e elas vão se sentir parte disso. E olhe para a mudança das gerações, porque senão a gente não consegue criar uma realidade dentro da nossa empresa, do nosso negócio, que atenda essa mudança de geração. E essa geração é a que vai liderar a gente no futuro, né? Vai liderar meu filho no futuro, então a gente tem que desenvolver bem, né? Perfeito. E aí, Mônica, 3 dicas de ouro? Quando a gente olha para esse processo, e eu que vim da operação, eu era RH de loja, acho que muito importante, quando a gente pensa num programa, enfim, que tem um impacto tão grande como um programa de trainee, quando a gente olha para a Leroy, ali são 58 lojas envolvidas. São quantos colaboradores? Mais de 10 mil colaboradores. Então, tem um impacto grande. É
é conhecer primeiro da operação, sabe? É entender onde estão os gargalos, assim. Eu sempre vou puxar muita sardinha para a loja, porque é importante para que o projeto ele seja criado num contexto real. Então, acho que a dica é conheça da operação, entenda, escute essas pessoas, escute qual que é a dor ali do negócio. Acho que é importante o RH sempre ele ter um envolvimento muito grande com a estratégia da empresa, para que ele consiga falar essa linguagem, para que ele consiga entregar os resultados realmente esperados ali dentro do programa. Então, é primeiro o envolvimento com a operação, acho que é a escuta ativa, né? E às vezes eu sinto que a gente, quando tem uma ideia, a gente já vai para o mercado, aí faz bench com várias empresas, mas a gente esquece de fazer o dever de casa, de olhar para o quintal ali e olhar como que tá meu quintal, né? Quais são as pessoas, aí o envolvimento com a liderança, ele é super importante, essa capacitação. Eu sempre gosto de falar que a gente dá aquilo que a gente tem. Então, para o líder ele dar o melhor dele, a gente tem que cuidar desse líder também. Então, olhar para como a gente forma a nossa liderança hoje, como a gente fortalece esse olhar da liderança, esse olhar do desenvolvimento. Então, é super importante. E essa proximidade. Eu acho que não é só criar o programa e falar agora é isso, sigam, né? E eu estou aqui para acompanhar os números através de relatórios. Mas acompanhar realmente vivendo com essas pessoas, olhar se está dando certo ou não dá e entender que é um programa vivo, que vai ter ali correções e tá tudo bem. E ainda bem que a gente tem essa oportunidade, né? Então, acho que são essas dicas que eu daria, assim, para quem quer começar o programa, começar fazendo isso. Meninas, super obrigado pela participação de vocês. Acho que foi incrível o nosso papo. Eu, particularmente, um universo novo que se abriu na minha frente. Muito obrigado pela participação. Para você que está nos assistindo, super obrigado também pela participação. Desejo que vocês construam programas cada vez mais próximos aqui da realidade do negócio. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de RH, fica o nosso convite. O link está na descrição aqui do nosso episódio. Desejo para vocês e a gente se encontra até mais. Tchau, obrigada.